No ano de 1987, eu estava para completar 20 anos. Nasci em julho de 1967. Meu pai, na época, tinha 47 anos. Minha mãe, 43. Éramos uma família de 6 pessoas. Pai, mãe, eu, 2 irmãs, sendo uma mais velha com 23 anos, e um irmão na época com 15 anos, nosso caçula. Meu pai sempre gostou de sítios, chácaras, esses lugares de mato para morar, pois sempre morou com seus pais em roça, e esse costume ele puxou de meu avô. Não gostava de cidade, o negócio dele era mato. Nós estávamos acostumados a morar em locais assim. Tinha mais liberdade, mais espaço e um ar mais puro. Um dia no mês de agosto, meu pai recebeu um dinheiro, juntou com algumas economias, vendeu algumas coisas e comprou uma chácara em outra cidade. De momento, nenhum dos irmãos ficaram contentes, pois ali estavam seus amigos. Ali viveram até os dias atuais. Ali construíram raízes e não iria ser fácil se acostumar em outro lugar. Mas ficamos quietos e não questionamos meu pai. Passou aquela semana e mais ou menos uns 4 dias depois fomos embora para a nossa nova moradia. Ao chegar no local da nova casa, notei que era muito bonito. Muito mato em volta, poucas chácaras, umas afastadas das outras, outras não tão afastadas, era gostoso o lugar. Chegamos na chácara, tinha um portão de 2 folhas de abrir, feito de madeira, mas adiante dava para ver a casa. A casa era grande, não era muito bonita, mas era grande. Por fora da casa, de frente ao portão, tinha uma veneziana ao invés de vidro. Na lateral direita tinha a porta da sala, no fundo um vitro grande com a porta ao lado. Ali era a cozinha. Tinha 3 quartos e apenas um banheiro, mas era muito espaçosa. No fundo tinha mais um quartinho, uns pés de mandioca, um galinheiro que não era muito grande e umas madeiras amontoadas. Na lateral da casa do lado direito também tinha uns pés de frutas e mais à frente uma horta que não era grande coisa, mas era um lugar muito bonito. Chegamos por volta das 11 da manhã e já vieram alguns vizinhos curiosos para verem quem é que estava se mudando ali. O tempo foi passando, logo todo mundo se conhecia. Arrumei um trabalho a uns 600 metros de casa, trabalho em que eu cuidava de uma chácara mantendo limpa e os donos só vinham no final de semana. A 100 metros do meu trabalho tinha um bar, um barzinho bem humilde, mas vivia com bastante pessoas. Ali se reuniam toda a santa tarde, pareciam até combinar os encontros. Se passaram 8 meses. No mês de abril foi quando conheci uma linda moça. Estava eu no bar, ela entrou para comprar alguma coisa que não me lembro. Assim que a vi foi paixão à primeira vista. Fiquei olhando e ela me devolveu o olhar com um lindo sorriso. Passando algum tempo, começamos a namorar. O nome dela é Rosângela, minha atual esposa. Ela morava a uns 150 metros do bar junto com seu pai, o Sr. Antônio, sua mãe, Dona Benedita, e um irmão de nome Tiago. Rosângela tinha 19 anos. Seus pais eram um amor de pessoas, muito bons e me adoravam. Seu Antônio, um homem muito sério, não gostava de mentiras e de ficar em portas de bar. Tomava suas pingas ali dentro de casa com o acompanhamento de um belo cigarro de palha. Dona Benedita, pelo contrário, muito sorridente e espontânea, falava até com os cachorros da vizinhança. E assim foram se passando os meses, tudo tranquilo, tudo normal. Mas as coisas começaram a ficar estranhas, quando um caseiro chegou para tomar conta em uma chácara vizinha da nossa. Um novo caseiro conhecido como Naldo. Ele tinha uma esposa que se chamava Vera e 2 meninas que eram gêmeas. Elas tinham por volta de 9 anos de idade. Eles não eram muito de conversar, estavam sempre de cara fechada o tempo todo. A dona Vera ainda dava bom dia algumas vezes, mas o Sr. Naldo era quase que impossível. Não encarava as pessoas, sempre de cabeça baixa. Ele olhava as pessoas por baixo, usava um chapéu preto, tipo de camurça. Sr. Naldo era muito feio. Ele era alto, magro, cabelos cacheados longos, o queixo era fino, tinha uma barba muito preta, e as mãos dele era desproporcional ao resto do corpo. Tinha pelos nas orelhas. Por poucas vezes que vi, notei que suas sobrancelhas também eram grossas, quase se encontrando uma com a outra. Andava sempre de camisa de manga comprida, de calça e chinelo no pé. Como era sempre de costume,
Eu saía do trabalho e ia no bar conversar um pouco, e já aproveitava para passar na casa de meu sogro, conversava um pouco e encontrava minha namorada Rosângela. Em uma noite dessas, era um final de semana. Fiquei bebendo e conversando com meu sogro e esqueci totalmente do tempo. Quando fui ver as horas já eram mais de 11 e pouca da noite. Minha sogra disse para dormir ali, pois tinha um sofá na sala que puxava e virava uma espécie de cama. Tentei recusar, mas o meu sogro, que já estava meio alcoolizado, não deixou nem eu terminar de falar e já foi mandando Dona Benedita arrumar o lugar para mim. Por fim, acabei aceitando seu pedido. Por volta da 1:30 da manhã, escutei um barulho que vinha dos fundos da chácara de meu sogro. Não dei muita importância, tentei pegar no sono novamente, mas não consegui. Ouvi uma espécie de urro misturado com gritos. Aquilo parecia ter gritado do meu lado, encostado no meu ouvido. Eu dei um pulo do sofá e fui para os fundos onde ficava a cozinha. Tinha um vitro grande ali, e para minha surpresa, meu sogro também já estava lá, pois ouviu o barulho. Olhamos pelo vidro da cozinha, meu sogro disse ter visto um vulto negro muito alto que, ao perceber que estava sendo observado, saiu correndo mato adentro. Confesso que não consegui ver nada. Só escutei o barulho daquilo correndo para o mato. Ao olhar para trás, vi minha sogra e minha namorada no corredor, elas também ouviram aqueles gritos. Estava todo mundo apavorado, não dormiu ninguém aquela noite. O dia amanheceu. Eu e meu sogro fomos no fundo do quintal ver se tinha alguma coisa diferente ali, pois não tinha nada diferente. Somente um monte de terra mexida e alguns galhos quebrados. Voltamos para a frente da casa. Ficamos ali conversando sobre o ocorrido. Me despedi e fui embora para a minha casa. Ao passar no bar, o assunto ficou ainda mais estranho. O dono do bar e alguns que por ali estavam, cada um tinha uma história para contar, mas o que me chamou a atenção foi um senhor que estava sentado do lado do balcão. Ele dizia que um maldito animal preto atacou a chácara dele, matou 3 galinhas e feriu seu cachorro, que ficou com uma das orelhas penduradas, e por pirraça fez uma bagunça tremenda nas plantações, pisoteando e rolando em cima das verduras. Afirmou que ainda chegou a ver o bicho e que aquele maldito era um lobisomem. Pronto. Eu cheguei a ficar com as pernas bambas. Um outro senhor ali perguntou a ele: "Mas lobisomem não existe?" Ele respondeu: "Existe sim", disse o senhor todo nervoso. Aquilo era um maldito lobisomem. Eu vi com os meus próprios olhos, o cheiro daquele monstro estava ainda impregnado nas verduras. Um fedor de podre, de carniça. Eu ali, escutando tudo aquilo, não disse uma palavra sequer, saí de mansinho e fui embora para minha casa. Ao chegar em casa, minha mãe estava desesperada por não ter notícias minha. Acalmei ela e disse que tinha pousado na casa da Rosângela. Meu pai, também nervoso, me deu uma bronca e disse para não ficar andando mais à noite por aquelas bandas. Nem perguntei o motivo, pois já sabia a resposta. Perguntei para minha mãe se ela tinha ouvido uns sons estranhos na noite passada. Ela me disse que meu pai tinha ouvido uns barulhos de uivos ao longe. Eu disse que no bar as pessoas estavam falando sobre isso, e que, por incrível que pareça, um senhor disse que um lobisomem atacou a chácara dele matando galinhas, machucou seu cachorro e acabou com sua plantação. Minha mãe fez o sinal da cruz, mas não disse uma palavra. Meu pai ficou ali sério e também não disse nada. Perguntei dos meus irmãos, minha mãe informou que estavam dormindo e que não tinham conseguido dormir na noite passada. Naquele dia, ocorreu tudo tranquilo. Nenhuma novidade até o final da tarde. Mas aquela tranquilidade deu espaço a gritos, xingamentos e agressões. Vera, a esposa de Naldo, estava aos gritos nervosa. Aquilo foi acumulando pessoas curiosas. Vera gritava com Naldo para ele buscar suas filhas, que Naldo disse estar na casa de sua mãe. Mas Vera estava muito nervosa, descontrolada. Ela foi para cima do marido e arranhou o braço dele. Naldo virou um bicho de bravo, pegou ela pelo pescoço e deu um tapa em seu rosto. Ele estava segurando ela suspensa no ar, aquilo era surreal. Até um senhor gritar para ele deixar a mulher em paz ou ia dar um tiro nele. Ele soltou a mulher e disse para o homem: se quisesse matar, ele teria que comprar uma arma melhor, que a porcaria de uma espingarda velha não matava nem passarinho.
Após falar isso, foi se distanciando até que sumiu de vista. Minha mãe se aproximou de Vera, que ainda estava no chão. Levantou pedindo que ela se acalmasse, levou até nossa casa e fez um chá para ela tomar. Vera falava e soluçava, mas aos poucos foi se acalmando e conversando com minha mãe. Então, ela explicou melhor, com mais calma. Fazia uma semana que o Naldo havia levado as filhas dela para a casa da mãe dele e não as tinha buscado. Ela contou que encontrou um conhecido da mãe de Naldo, e ao perguntar se as crianças estavam bem, ele respondeu que as crianças dela não estavam na casa da mãe de Naldo. Mas como assim? Ela disse. Ele me disse que estavam lá. Foi por esse motivo que começou toda aquela confusão com seu esposo. Ela insistiu para que ele fosse com ela buscar suas filhas, mas ele se recusou e também não a deixou ir sozinha. Os ânimos esquentaram e a briga foi inevitável. No final, Vera voltou para casa mais calma, e minha mãe sugeriu que ela conversasse com calma com seu marido e que no dia seguinte, domingo, eles fossem juntos buscar as crianças. Se ele não quisesse ir, ela deveria ir sozinha. Vera concordou e foi para casa mais tranquila. A noite foi chegando, e aquela noite foi um verdadeiro inferno, que começou por volta das 8h30. Estávamos assistindo a novela quando escutamos um trote como de um cavalo passando pela rua. Algo bateu no portão da casa de Vera e derrubou um dos lados. Meus irmãos estavam prontos para sair, mas meu pai os fez ficar onde estavam, dizendo que aquilo não era um cavalo nem um boi. Logo, aquilo voltou correndo novamente, deu a volta e de algum jeito pulou em nossa chácara. Começou a rodear a casa. Dava para ouvir a respiração ofegante, urrando como se quisesse falar algo, mas estava engasgado. Ele dava a volta na casa, parava e começava a urrar novamente. Era um desespero total dentro de casa. Quanto mais gritávamos, mais aquilo ficava furioso. Começou a bater na porta, nas janelas. Essa situação durou quase 20 minutos, até que sumiu correndo novamente para o fundo. Poucos minutos depois passou novamente correndo na rua e voltou por volta das 3h, urrando e gritando na chácara do Naldo. Ninguém saiu de casa até o dia clarear. Que noite infernal foi aquela! No domingo, aproveitei e fui à casa de minha namorada. Não entrei no bar, mas meu sogro veio e, sem enrolação, me disse que aquilo que estava no quintal dele na sexta-feira à noite era um lobisomem. Ele contou que no sábado o lobisomem não deu paz a ele, voltou às 10h da noite ao seu quintal, mais feroz, urrando muito. Ele acendeu a luz de fora, foi até a janela da cozinha e pôde ver aquele ser abaixado, cavando o chão, sem se incomodar em ser observado. O bicho rosnava como um porco do mato, rolava na terra, enfiava o focinho e gritava muito. Quando percebeu que estava sendo observado, se posicionou de 4 patas em direção à janela e ficou olhando diretamente para mim, mostrando seus enormes dentes. Seus olhos eram vermelhos como fogo, muito preto e peludo. Ficou naquela posição por uns 20 segundos. Então, veio caminhando devagar em minha direção de maneira desengonçada. Chegando um pouco mais perto, aquilo se levantou e correu. Foi o tempo que meu sogro se afastou da janela e ele começou a bater, quebrando alguns vidros. Um insuportável cheiro, como de cachorro rolando na carniça, invadiu a casa. Aquilo corria em volta da casa como um louco, com uma velocidade incrível. Se jogava nas portas com tamanha violência que até agora não acredito que elas não se romperam. Arranhava as janelas e urrava. Às vezes parava, e dava para ouvir sua respiração ofegante, rouca. Não demorava muito, voltava a correr em volta da casa e a bater nas portas. Estávamos todos apavorados dentro de casa, sem nenhuma arma para nos defender. Acho que ele percebeu que não ia conseguir entrar, então desistiu. Pulou a porteira da frente e subiu ladeira acima. Todos comentavam que aquilo se tratava de um lobisomem. Eu disse ao meu sogro que aquele ser também nos atormentou em casa, por volta das 8 e pouco, e que eu desconfiava de alguém que estava se transformando nessa fera. Meu sogro me perguntou de quem eu desconfiava e fui direto. Disse que era meu vizinho de chácara, o Naldo. Meu sogro apenas escutou, me chamou para irmos ao bar e eu aceitei o convite.
Chegando ao bar, o assunto não era outro: o maldito lobisomem. Se passaram cerca de 15 minutos e quem entrou no bar? Era o Naldo. Estava de camisa preta, manga comprida, calça, chapéu e descalço. Entrou sem cumprimentar ninguém. Notei que seus pés estavam sujos de barro, como se tivesse pisado no brejo. Suas mãos também estavam cheias de terra entre as unhas, e havia um cheiro estranho, não exatamente fedorento, mas parecido com um suor forte. Meu sogro evitou ficar olhando para ele ou fazer qualquer comentário, e eu fiz o mesmo. Naldo foi até o balcão, pediu uma dose de pinga, foi para um canto e ali ficou bebendo. O assunto no bar não parava, só se falava sobre o maldito lobisomem. O senhor, que dias antes teve as galinhas mortas e o cachorro ferido pelo maldito, estava acompanhado por um rapaz que eu não conhecia até o momento, mas depois soube que era seu sobrinho. Ele morava em Minas Gerais e viera passar um tempo ali com o tio. Esse velho não parava de xingar, dizendo que o bicho voltou à casa dele na noite anterior, pulou o cercado do galinheiro e fez uma terrível bagunça. Quando ele saiu com uma espingarda, o maldito já não estava mais dentro do galinheiro. Viu o bicho do outro lado pulando o chiqueiro com um leitão pequeno nas mãos. Ele disse que o bicho olhou para ele, parou em pé, colocou o porco na boca e abriu os braços como se dissesse: "Pode atirar." Com receio de errar o tiro, ele não atirou. Foi se afastando devagar até entrar em casa. Quando terminou de trancar a porta, ouviu um grande barulho, como se algo se chocasse contra ela, e escutou o maldito correndo para dentro do mato. Disse que o barulho foi o porco que o bicho não comeu, matou e jogou na sua porta. Ele afirmou que naquele dia ia reunir um pessoal e dar fim naquela criatura. O alvoroço tomou conta do bar. Todo mundo ficou valente e começou uma falação sem fim. O único que apenas escutava e não dizia nada era eu, meu sogro e Naldo, que ficava só olhando por baixo do chapéu. Naldo terminou de tomar a pinga e foi se retirando do bar. Quando ele passou por mim, olhou-me nos olhos e tive a impressão de que seus olhos estavam castanhos escuros. Mas foi um olhar que me arrepiou a espinha. Senti minhas pernas bambear. Ele não disse uma palavra e foi embora. Não vou mentir, fiquei com tanto medo de que ele soubesse que eu desconfiava dele. Saí dali e fui embora para minha casa sem ao menos me despedir de ninguém. No meio do caminho, ao passar por uma moita de bambu, escutei alguém tossindo e escarrando como se estivesse engasgado. Curioso, fui ver o que era e me deparei com Vera, a esposa de Naldo. Ela vomitava uma gosma verde misturada com pedaços de carne, e aquilo fedia muito. Perguntei se ela estava bem e ela respondeu que sim. Segui então o caminho em direção à minha casa, e Vera foi comigo. Passou direto pela casa dela e me acompanhou até a minha, onde ficou conversando com minha mãe. Curiosamente, agora ela parecia conhecer minha mãe há muitos anos, como se fosse a melhor amiga. Uma pessoa que 2 dias antes nem sequer dava bom dia, e que de ontem para hoje se tornou a melhor amiga. Por volta das 4 da tarde, uma nova confusão se instalou na casa de Vera. Naldo gritava muito, dizendo que Vera era a culpada por toda aquela situação, que ela sabia de tudo e era tão culpada quanto ele. A confusão foi tão grande que resultou em arranhões e mordidas em Naldo. Vera estava descontrolada, a ponto de puxar e arrancar os próprios cabelos. Como sempre, algumas pessoas tentaram pôr fim àquela situação bizarra, mas não tiveram outra opção a não ser chamar a polícia. A polícia, ao chegar, tentou acalmar os dois, mas Vera não se acalmava. Com o tempo, foi o próprio Naldo que contou o ocorrido aos policiais. Em meio a essa confusão toda, apareceu meu cunhado assustado, falando que seu pai queria conversar comigo naquele exato momento. Aquele domingo obscuro parecia não ter fim. Era uma coisa atrás da outra. Segui meu cunhado e, ao chegar na casa de meu sogro, minha namorada e minha sogra estavam chorando. Meu sogro, do lado de fora, com uma enxada na mão, foi me puxando para o fundo de sua chácara e mostrou algo que até hoje me causa revolta. Vejo toda aquela cena se repetindo em minha memória. Ali onde aquele monstro estava a cavar a terra tinha uma espécie de roupa,
e uma sandália rosa, uma parte coberta com folha de bananeira. Foi meu sogro puxar a folha. Tinha um pedaço de perna toda roxa, em estado de decomposição. O choque foi tão grande que não suportei e desmaiei. Acordei com minha sogra, passando algo em meu nariz. Parecia ser um pesadelo aquilo, mas não era. Disse ao meu sogro que tinha que chamar a polícia. Minha sogra concordou comigo e assim foi feito. Os policiais, ao chegarem, foram até o local, indicado pelo meu sogro, e ali, ao desenterrar, se depararam com as duas meninas mortas com algumas partes do corpo faltando. Os policiais choraram com tamanha violência cometida. Foram chegando mais policiais e pessoas que ficavam do lado de fora tentando ver o que se passava ali dentro. Também chegaram algumas pessoas da perícia e retiraram os corpos dali. Aquilo era de uma barbaridade que só um animal poderia ter feito. Precisei de umas 2 horas para tentar colocar meu estado mental em ordem. Fui embora e meu cunhado foi comigo. Chegando próximo da minha casa, a confusão tinha terminado. Muitas pessoas na rua, conversando indignadas, dizendo que Vera e Naldo, ambos deveriam ser presos pela morte das filhas. O povo estava sem acreditar naquilo tudo. Passou-se o domingo e nada mais aconteceu. Na quarta-feira encontrei meu sogro, por acaso, ao meio-dia, horário de meu almoço, e ao conversar com ele, o mesmo me disse que aquilo voltou em sua casa e contou os detalhes. Ontem, terça-feira, por volta das 1h da manhã, o Tiago levantou para beber água e deu um grito. Levantei, correndo, assustado, e ele estava sentado no chão da cozinha olhando para a janela. Quando olhei para a janela, aquele monstro estava lá, mexendo na terra desesperado, rolava em cima da terra, gritava, urrava muito. Eu pude ver melhor que a outra vez. Ele não estava nem um pouco preocupado comigo. Aquilo era enorme, maior que um novilho novo, com as partes traseiras muito altas, umas orelhas enormes penduradas, uma pelagem muito escura e tensa. Aquilo babava muito. Dava para ver pingando entre suas presas enormes. Ele ficava de 4 igual a um cachorro. Ora levantava e ficava em pé igual um homem. Jogava terra para o alto e se sacudia todo em meio àquela bagunça. Gritava e rolava dentro do buraco, parecia gritos de dor. O barulho era tremendo e eu ali olhando tudo aquilo. Parecia estar em alguma espécie de estado de transe. Escutei um tiro. Logo em seguida mais 2. Pelo menos um dos tiros pegou naquilo, que urrou, se jogou no chão e ficou rolando, gritando muito. Depois se levantou e saiu correndo em pé, mata adentro. Eu fingi que nem escutei e nem vi nada. Voltamos para o quarto. Esperei clarear o dia. Na sexta-feira já estava todo mundo sabendo o que aconteceu com as meninas. Naldo, quando disse a Vera que iria levar as meninas na casa de sua mãe, não levou. Ele tirou suas vidas. O mistério estava como ele enterrou no fundo da casa de meu sogro. Naldo, desde o domingo, ficou preso e Vera liberada na segunda-feira. Aquilo mexeu e bagunçou toda a minha mente. Se Naldo estava preso, se Naldo era o lobisomem, como Naldo se transformou em lobisomem e fora visto na quarta? Estava tudo confuso. Passou-se o sábado, domingo, e até quinta-feira da outra semana ninguém tinha notícias de Vera. Foi quando o dono da chácara veio para saber o que estava se passando com seus caseiros. Ao abrir a porta, encontrou Vera morta com um sinal de tiro no abdômen. Até hoje fico a pensar, será que Vera era a fera? E se fosse, será que ela enterrou as meninas ali? Será que Vera, ao se transformar, teria plena consciência do que fazia? Será que Naldo sabia da maldição de Vera? Será que foi Naldo mesmo que matou as crianças, ou será que ele estava com medo e resolveu assumir o crime? São respostas que busco até o atual momento.